Bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. Hoje conversaremos com Paulo Alvarenga, mais conhecido como PA, CEO e fundador da MasterSoul, eleito um dos 25 maiores nomes da liderança do Brasil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de nos seguir nas plataformas de streaming. Paulo, a gente sempre começa aquecendo com um pouco, né, da história dos convidados, e você começou a sua trajetória aí profissional na área de tecnologia, né? Você consegue contar um pouco para a gente de como foi esse processo e como que você mudou um pouco o seu foco para trabalhar com treinamento e desenvolvimento? Pô, sim, eu sou da época que, assim, eu tenho 49 anos de idade, né, então cresci numa família muito simples e meu pai falava o seguinte: meu filho, você tem que trabalhar numa grande empresa, ter uma casa própria e é isso, né, fique 30, 40 anos nessa empresa. Aí sim, a gente foi educado para isso praticamente, mas uma coisa que ele me trouxe foi essa questão de ter muita atitude, né, então a gente sempre teve muita vontade de crescer, e na época, para mim, o mercado era muito de tecnologia, quem trabalhava em tecnologia era o que tinha. Então não foi uma escolha da alma, eu nasci para fazer isso. Foi uma escolha do movimento, da moda, como acontece hoje também, mas lá era um pouquinho diferente. Então, para você ter ideia, eu tinha um professor no ensino médio, que eu fiz colégio técnico, né? E no ensino médio, o professor ele era analista de sistemas na Telesp e era rico, né? Pra você ter ideia, porque assim, na época um analista de sistemas ganhava muito dinheiro, muito. Então a família inteira moveu para isso. Eu fui estudar. E logo com 15 anos de idade eu já estava atuando nessa área, né? E aí, um parênteses, eu vou falar um pouquinho do aspecto pessoal, porque tem muito a ver com a minha trajetória. Aos 17 anos eu me tornei pai. Então isso foi um impacto muito grande na minha vida. Eu falei, bom, eu vou ter que abreviar minha vida em alguns aspectos. O que me resta agora, de verdade, é trabalhar muito. Eu não posso dar errado, tem que dar certo. E a tecnologia foi uma área que eu me encantei muito. Então, aos 17 anos, eu já tinha função de liderança em empresas, passei pelo Grupo Saint-Gobain, TV Bandeirantes, grandes corporações, mas muito em uma consultoria que me mostrou o mundo empresarial. Para vocês terem ideia, nessa época eu era muito bom em tecnologia, então eu deixei a minha barba crescer, usava uma roupa mais social para as pessoas me respeitarem, porque era um moleque, né? Um moleque. Era diferente dos devs de hoje, então tinha uma certa hierarquia naquela época. E a área de TI me proporcionou muitas coisas. Aos 27 anos eu já era executivo em tecnologia da informação, né? Com grandes já pressão de estresse, porque eu tive que me desenvolver muito na questão de tecnologia. Eu era muito técnico, então era o técnico que tinha que liderar. E isso a gente já vê em outras áreas, né? Então, vendas, outras áreas. Então, eu fui aprender liderança, porque eu tinha um estilo de trabalhar muito no colaborativo, muito no estilo democrático, e muitas vezes isso trazia resultados negativos, né, para o resultado. Então foi assim, eu estou abreviando bastante, tá? Até os 27 anos eu estava totalmente focado nessa área de tecnologia da informação e crescendo muito rápido no mundo corporativo. Perfeito. Tá. E, Paulo, você fala muito na questão de resiliência, né, para liderar, principalmente em tempos difíceis. E esse momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil. Como que você acha que essa abordagem pode ajudar os nossos ouvintes? A questão da resiliência para a liderança. Então, primeiro a gente tem que resgatar algumas coisas, tá? Isso sempre foi importante. Não é agora. Se a gente for olhar para o passado, a gente teve desafios enormes mesmo, quando você fala do mundo empresarial, né? Pouco acesso a muitas coisas, poucos recursos, e sempre a gente chegou do outro lado. Então, às vezes, eu sinto que assim, a aceleração digital que está potencializando isso para um cenário onde pessoas estão totalmente despreparadas, tá? Porque, assim, na minha época, a gente passava por uma transformação digital. Já tinha transformação digital quando teve o downsize lá de equipamentos de grande porte, aí surgiu o PC, DOS, bom, é toda uma trajetória, mas então já tinha uma transformação. O que a gente vivencia hoje é uma aceleração digital, está tudo muito mais rápido, muito mais acesso mais rápido, e pessoas nas novas gerações não foram preparadas emocionalmente. Como lá atrás a gente também não tinha sido preparado. Nós não temos vocabulário emocional.
Então, quando o professor lá de Harvard, Daniel Goleman, que eu tive a oportunidade de estudar com ele em Nova York há 2 anos atrás, eu fiquei quase 1 ano inteiro indo e voltando. Aliás, isso é importante, tá? É importante e eu valorizo muito, eu investi muito dinheiro nisso. Eu sou o único brasileiro que eu me certifiquei com ele nessa formação em coaching, inteligência emocional, que agora eu tropicalizo, né? Trago para o Brasil com esse foco nas organizações. Mas voltando lá para trás, ele escreveu um livro de inteligência emocional, denso para a época, onde foi um livro que não foi muito bem compreendido. Parece que era um livro para o pessoal de RH e não para executivos e empresários. Então não deram muita bola. Não, isso aqui não tem a ver com a administração. E esse movimento foi mudando, ele foi ficando para trás do livro, só que ele foi acompanhando, gerando uma mudança de abertura na mente dos profissionais. Que aí a gente chega no momento atual, que nós temos a aceleração digital, porque quando você fala de Vale do Silício nos últimos 5, 6 anos, essa questão de exponencialização, uma coisa que a gente tem que pensar é que não só a alavancagem das empresas acontece, mas os problemas também. O que é exponencializado? Os problemas também são. Então, essa aceleração digital trouxe tudo isso. Aí a gente chega em 2020 com nível altíssimo de estresse, afastamento do trabalho, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, Brasil, o país mais ansioso do mundo, o nível de suicídio, absenteísmo. E aí vem Covid, pandemia. Puxa, é um efeito bombástico, né? Porque aí o que aconteceu no movimento atual é essa questão principal do presenteísmo. O que é o presenteísmo? O presenteísmo é a gente estar presente, está aqui agora, mas o corpo está fora, a alma está fora. Você não está conectado com o seu negócio, você não consegue ser criativo, não consegue ser disruptivo, não consegue pensar em inovação e coisas diferentes. Então, o momento atual, ele potencializa tudo isso para um ambiente mundial, eu falo, principalmente mais no Brasil, que não foi desenvolvido essa capacidade de alta performance emocional. E um ponto importante, a gestão emocional, ela não é você ser um cara legal, uma pessoa legal, boazinha e tratar todo mundo bem. Não é isso. Quem desenvolve essa capacidade emocional é aquele que tem capacidade de ser resiliente, dando feedback assertivo quando tem que dar, tomando decisões impopulares, sabe, dando ao outro o que ele necessita, não o que ele quer, e muitas vezes a gente tem que pagar uma conta para isso tem custo, só que quem não consegue fazer isso, as pessoas olham, nossa, ele se conecta com todo mundo. Não é isso. Inteligência emocional é a capacidade de você conhecer suas emoções, a resiliência vem dessa capacidade que a partir do momento que você conhece as suas emoções, conhece os seus gatilhos emocionais, conhece o que tira você do seu foco, você tem capacidade de fazer uma coisa muito importante, que é gestão emocional. Eu escolho o comportamento que eu tenho mediante uma emoção que eu vou sentir, porque eu vou sentir um nó na garganta, aperto no peito, vou ficar pé da vida, mas o que eu faço com isso, aí a gente chama de inteligência emocional ou resiliência, entendeu? E o momento atual exige muito isso da gente. E, Paulo, você mesmo comentou agora mesmo que essa gestão emocional ela tem muito a ver com maturidade, né? Maturidade no sentido de justamente entender como lidar com essas emoções e, no primeiro momento, conhecê-las. Hoje a gente fala muito sobre propósito, né? Tanto quando a gente pensa na parte profissional, como na vida pessoalmente, de uma maneira geral. Qual seria seu conselho ou orientação para as pessoas que não têm um propósito tão claro ou elas ainda estão buscando entender qual o propósito e se conhecer melhor? Legal, excelente pergunta, né? Se fala muito em propósito, eu tomo um cuidado muito grande. O que moveu minha vida a fazer muitas mudanças foi o propósito, com certeza. Tá? E lá eu comecei cedo, pai novo, tive a primeira falência já aos 28, 29 anos de idade, isso me custou saúde, engordei mais de 20 quilos, isso eu comento no meu primeiro livro, Atitude que te Move, assim, no nível de falta de gestão emocional, desequilíbrio na vida como um todo, eu falei, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Foi onde eu fui aprendendo algumas coisas, e na época eu questionei muito a questão do propósito, e eu descobri uma coisa, Rodrigo, Conrado, eu descobri que somente o propósito não paga conta de ninguém. Tá? Amor e uma cabana parece muito bonito,
mas não é assim que funciona. Então a gente tem que desenvolver duas coisas no meu ponto de vista, né? Essa questão que o mundo hoje exige é muita exigência, foco nos negócios, foco em pessoas, e quando a gente traz isso para a gente tem que ter foco, sim, nessa questão do senso de propósito, mas também foco, sim, na abundância, foco na prosperidade, foco no crescimento. As duas coisas andam juntas, porque senão você corre o risco, nossa, eu estou vivendo do propósito. Quer dizer, você não está vivendo do propósito, você está conectado com o seu propósito, mas ele não te dá um retorno financeiro. Ou então, pior, você está sem um propósito e está lá crescendo profissionalmente, talvez, e isso é bem possível, mas está infeliz. Quando você busca as duas coisas, você tem um certo equilíbrio em altíssima performance, tá? E uma das coisas que, para mim, fez muito sentido, eu venho trabalhando com propósito a minha vida inteira, mas em janeiro desse ano eu conheci o Steven Kotler. Uhum. O Steven Kotler é o cara aí dos Super-Humanos, é o cara que criou lá o conceito da energia, do projeto Genoma, e ele é especialista em flow. E eu fui fazer uma certificação como trainer lá em Seattle com ele, totalmente nessa pegada científica, e ele traz muito essa questão do flow focado no propósito. Ele fala, o flow é o quê? Flow é quando ação e percepção se tornam uma só. Você não está nem pensando para fazer, você faz melhor do que todo mundo, porque é altíssima performance. A gente só consegue fazer isso quando a gente está na nossa paixão e transforma a nossa paixão num propósito. Mas para estar focado na nossa paixão, a gente tem que fazer o quê? Criar um empilhamento de motivações que ele conecta isso no que ele chamou de hábitos de ferocidade. Está conectado direto com a paixão. Hábitos de ferocidade é motivação no outdoor, né? Acontece um desafio, você está pronto, preparado automaticamente para agir agora. Agora, esta paixão, quando se torna esse significado, propósito maior, para a gente descobrir isso, algumas pessoas ficam com muitas dificuldades. Eu proponho um exercício, e eu vou comentar aqui rapidamente, que é o seguinte: se você tivesse que passar um final de semana em casa inteiro, que tipo de leitura você faria? Quais seriam todos os livros, vídeos, conteúdos, documentários que você assistiriam sobre algo que você queria totalmente focar, se ficasse um final de semana inteiro em casa? E o que mais? Que mentores profissionais, independente se é possível ou não, você gostaria que passasse com você o final de semana inteiro te mentorando sobre esses conteúdos, esses livros? Faz uma lista de mais de 20 itens de coisas possíveis. Eu gostaria sobre esporte. Não, é muito vago isso. O que é do esporte? A mecânica do futebol para ter performance no jogo estratégico. Opa, esse assunto é bom. Ele é mais específico. Depois que você criou esses mais de 20 itens, você vai criar pequenos grupos de até 4 grupos por afinidade. Naqueles que você perceber que tem mais de 3 afinidades, é o ponto de atenção, a paixão está ali. É o princípio para você começar a descobrir o que realmente conecta você. Entendeu? E a partir daí tem alguns outros passos para a gente fomentar isso e se transformar num significado. Não é simplesmente responder a pergunta, por que eu existo, são perguntas profundas, mas não é só isso. A gente está indo, eu estou dando um exercício que é muito mais específico para a gente se conectar com a paixão, que a partir daí a gente vai direcionando isso para viver de um propósito, entendeu? Perfeito. Legal. Eu sou um fã também do Flow e do Steven Kotler. Inclusive, eu vou te mandar depois um artigo que eu escrevi sobre isso, que eu chamo a questão de Evolve Thinking. E uma coisa que eu acredito muito, que eu queria que você comentasse para os nossos ouvintes, que eu acho que é a base disso tudo, que é a questão de uma mente aberta, né? É uma mente de crescimento para poder chegar nisso. Você falou até desse exercício. Então seria interessante se você pudesse comentar um pouco essa questão do growth mindset, né, que as pessoas falam tanto. Tá, eu tenho um conceito, até criei numa metodologia minha, que eu criei esse ano no mundo virtual, um programa de formação e inteligência emocional, né? Ele é bem específico, e ali eu comecei a falar dessa questão do growth mindset, mas eu provoquei um pouco mais. Pelo seguinte, você falou da questão da mente. A mente no medo, ela se torna básica. Como básica? Vai para o básico, sistema default, aquela questão da sobrevivência, né? Você não vai ser nunca disruptivo numa mente com medo.
Tá? Uma mente num estado de flow, uma mente mais aberta, uma mente olhando para o todo, é uma mente que mesmo quando você dorme, o seu cérebro está buscando soluções inovadoras e disruptivas para fazer algo diferente. Então, por isso que entrar nesse estado que a gente pode chamar estado interno, estado de beautiful state, né? Um estado de conexão, um estado de eu sei o que eu quero, sei o que eu não quero e foco no que eu quero, que é essa leveza, a gente consegue ter um resultado muito melhor. Uma fórmula matemática que eu aprendi lá em meados de 2010, num curso de coaching numa quadra de golfe, um campo de golfe, que é o seguinte: a nossa performance é igual ao nosso potencial menos a interferência, ou seja, P é igual a P menos I, onde o primeiro P é igual a performance, o segundo é igual a potencial, e o I é de interferência. Mas interferência do quê? Interferência interna que nós deixamos ser gerada pelo evento, ou seja, pelo externo. Então, nós damos poder para esse evento externo e geramos uma interferência muito grande que diminui a nossa capacidade de focar e de ter resultado. Então, quanto mais a gente diminui a interferência, mais sobra só potencial. Então, o que acontece com isso? A gente tem que desenvolver a responsabilidade, né, que é a habilidade de resposta em relação ao evento. E essa habilidade de resposta está muito conectada com algo que eu aprendi com o Richard Barrett. A nossa mente é o projetor. A vida é a tela. Então a gente projeta o que está na nossa mente. Então, um cuidado muito grande para projetar isso. E quando a gente olha para Growth Mindset, né, esse conceito, modelo mental, crença, eu gosto de chamar de box mental, tá, Rodrigo? Por que box mental? Sabe a questão pense fora da caixa? Sim. Então, pois é, todo mundo tem um box mental. Todo mundo tem essa caixa aqui. Quando a gente fica só preso nela, a gente está limitando o tamanho da nossa capacidade. Pensar fora da caixa e voltar para a nossa caixa é uma maneira de expandir a caixa, esse box mental. Então, no meu ponto de vista, todo mindset ou toda crença, ela tem as suas fronteiras, nos limita. Lógico, tem aquela que limita já na raiz, na essência, né? E o Growth Mindset é uma mente mais aberta, mas que está ali, é um box mental. E você tem que estar constantemente expandindo. A analogia que eu faço com isso, a analogia lá do Golden Fish, peixinho lá no Japão, por exemplo, que você coloca no aquário, diferentes tamanhos de aquário, o peixe vai crescer de acordo com o tamanho daquele ambiente. Então, assim, a pergunta que eu faço, qual que é o tamanho do aquário que você quer ter? E esse aquário é o seu box mental. Então, essa capacidade de expandir a nossa mente com o quê? Coisas diferentes, pensamentos diferentes. E tomar cuidado naqueles que, de fato, na essência já te limita. Mesmo o growth te limita, se a gente for pensar dessa forma, tá? Mas é uma maneira de você expandir. Então, quando você expande esse box mental, se permitindo pensar diferente, e para isso a gente precisa de um dos elementos da inteligência emocional, que é adaptabilidade e flexibilidade. Exato. Sinceramente, a gente voa. Essa é a grande realidade. E Paulo, existe aquela máxima, né, que falam que sorte é quando preparação encontra oportunidade. Você falou muito essa questão do medo, né, ou de limitações, né? Então, você acredita que o medo pode ter uma influência tão grande no desenvolvimento das pessoas que elas acabam achando que elas não têm sorte, né? Porque elas acabam não conseguindo se preparar o suficiente para quando tiver uma oportunidade? Assim, ele é uma via de mão dupla, tá? O medo é uma emoção. O meu último livro foi o Dance com Seus Medos. Lancei agora na pandemia. Né, que é o tagline: Como descobrir a origem de seu vazio e transformar seu estado emocional. Inclusive, a revista Você S.A. pegou o segundo capítulo de mudança de estado e colocou 5 páginas lá em maio, lá divulgando o livro. Foi muito legal isso. E a minha abordagem do medo, eu olhei e falei, gente... Ele falou, você escreveu um nome de um livro, Dance com Seus Medos, tem tudo a ver com esse momento. Esse nome já estava previsto em dezembro do ano passado, sem falar de pandemia. Lá no passado, não, esse nome... Aí agora na pandemia, não, é esse nome mesmo. Foi até engraçado isso. E eu tenho uma abordagem sobre medo no aspecto emocional, mental e da alucinação, né? Por quê? O medo é uma emoção que basicamente é para nos proteger, para estar vivos, estarmos vivos. Você não vai atravessar uma rua com uma autoestrada a 200 por hora, os carros, senão você morre. Não estaríamos vivos se não tivéssemos medo. Isso é o medo real. Agora, o medo psicológico é esse medo que a gente cria na mente e a gente potencializa. Se o foco está constantemente
ligado às minhas possíveis perdas, ao processo da dor, ou aos resultados da dor que eu já tive em algum momento, você potencializa isso e aí a gente fica no sofrimento. Então é um medo criado psicológico. E isso tem consequências enormes, porque os medos eles estão muito associados às nossas histórias pessoais. Se a gente for analisar, eu tenho 49 anos de idade, mas pega um profissional que tem 40, ele tem na linha do tempo da vida dele um acúmulo de pequenos sofrimentos e traumas que a gente vai passando no decorrer da vida. Primeiro, fora da namorada, foi desprezado pelo professor, o pai, a mãe, perdeu o emprego, ganhou emprego, filho, morte na família. Olha quanta coisa acontece com a gente. Aí a gente vai gravando memórias emocionais e fica com memórias emocionais congeladas. Tá? Esses eventos eram necessidades emocionais das nossas vidas. Essas necessidades emocionais se tornam valores. Por que a gente tem valores hoje? A gente valoriza aquilo que em algum momento nós não tivemos. Ou a gente desejou muito. E aí se torna um valor, que no fundo era uma necessidade emocional gerada por alguns eventos na nossa vida, que aí geram-se alguns medos nesses momentos. E tudo isso vem aqui para nós, a gente gera a nossa mentalidade, o nosso box mental, que fica tá ancorado, tá conectado aos nossos principais gatilhos emocionais. Então a pessoa fala, vamos mudar o mindset. Eu falei, tá bom, tem alguns que você tem que ir na essência, processamento de memória, entender o que aconteceu. E nós temos 3 medos mais profundos que focados nesses eventos que aconteceram com a nossa vida. Eu uso isso muito no mundo corporativo para trabalhar os medos das lideranças, que é o medo de não ter o suficiente para sobreviver. Quando o ser humano tem esse medo, ele se torna um ditador, controla as pessoas e tem dificuldade de confiar nas pessoas. Medo de não ser amado. Pessoas que têm esse medo, é só ver o comportamento, não consegue dar um feedback, não consegue ser assertivo, quer agradar todo mundo constantemente e fica esperando reconhecimento todos os dias. Quando eu falo da liderança, isso é uma liderança paternalista. Por que você acha que ele é paternalista? Porque ele gosta demais das pessoas? Pode ser, mas no fundo é para que as pessoas gostem dele. E o terceiro medo é o medo de não ser bom o suficiente. E aí se torna um hipercompetitivo, centralizador e quer sempre ser melhor que todo mundo. É insustentável isso. E esses medos geram esse conjunto de comportamentos. E os medos estão muito ancorados no nosso ego, na nossa vaidade. Quando a gente descobre isso, é o que eu falo, a gente aprende a dançar com os medos e vai no nível de conexão, de propósito, viu, Rodrigo? Você perguntou? Porque tem gente hoje que está querendo viver um propósito pelo ego. Só pensar na frase. Exato. Eu tenho que fazer a diferença na vida das pessoas. Tem? A grande verdade é self-expression, é assim, a autoexpressão de quem é você é a maior conexão com o senso de propósito que pode ter. Quando você é você mesmo. Essa é a maravilha de conexão que a gente pode ter. Senão é tudo pelo ego, pela vaidade. Perfeito o que você comentou, e até minha próxima pergunta tem muito a ver com isso, né? Porque todo mundo acaba liderando pessoas numa etapa da sua vida, né? Mas você comenta muito a questão, será que as pessoas sabem se autoliderar, né? Porque, querendo ou não, a liderança tem que começar por si. A gente está falando de autoconhecimento aqui, você tocou muito na questão do medo, do ego. Como que é essa questão de autoliderar? É muito rico isso, porque em 2011, eu fui para o Centro de Liderança Criativa, que fica no Colorado, que é um centro de pesquisa, estudo bem profundo de liderança, e eu fui participar de um programa de imersão de uma semana que chamava-se Liderando Líderes. Cheguei lá, tinha 15 executivos do mundo inteiro, que era tudo C-level. E eu, como desenvolvedor de pessoas, também líder, falei, vou usar isso, vou potencializar, que maravilha. Chegando lá, a gente passou uma semana trocando feedback e se autoliderando, autoconhecimento. E aí eu olhava aquilo, eu estava adorando, mas me incomodou um pouco, porque eu estava buscando estratégias para liderar o outro, liderar líderes, né? Aí eles me falaram assim, se a gente não consegue se liderar, esquece. A gente só dá aquilo que a gente tem. Que o próprio Daniel Goleman fala que a liderança ela é contagiosa. E quando a gente pode pegar a abordagem do Han Charan, no famoso livro dele do texto, o Pipeline da Liderança, durante muitos anos a gente seguia programas nas empresas olhando o Pipeline da Liderança. O Pipe 1,
líder de si mesmo. Pipe 2, líder de pessoas. Pipe 3, líder do negócio, líder de equipe. E na grande realidade, o que eu descobri? Todo mundo precisa do Pipe 1. Só porque o profissional, um diretor executivo, bem-sucedido, sucesso, com várias competências, significa que ele é um bom líder? Não exatamente. Significa que ele é muito bom no que ele faz, mas provavelmente ele não se conhece, em muitos casos. Então a autoliderança é essa capacidade de, primeiro, você expandir. São duas coisas, né? Autoconhecimento está num nível maior e autoconsciência emocional está dentro do autoconhecimento. E autoconsciência emocional, a gente tem que, primeira coisa, identificar em que nível de consciência eu estou mediante tudo que acontece comigo. Tem gente que não se lembra do que aconteceu antes dos 15 anos de idade. Por quê? Provavelmente tem memória emocional congelada, ele não tem uma consciência emocional desenvolvida. E aí a gente tem que expandir a consciência, entender que quando eu saio de uma reunião com dor de cabeça, algo me incomodou. Eu tenho que ir lá, vigia, observa o que significa isso. Aí você percebe fazendo um exercício que os americanos gostam muito, que é o journaling, que é o diário das emoções. Assim, hoje no meu processo de coaching, eu faço coaching para C-Level, eles constantemente têm que fazer journaling para mim. Diário das emoções. Pensei isso, senti isso, aconteceu isso. Esse exercício, depois de 3 semanas, eles começam a identificar. E começam a olhar e falar assim, nossa, por que eu estou dando tanto poder para isso que é pequeno? Eu fiz isso porque quando ele falou aquilo, eu me senti desrespeitado e não reconhecido. Não me senti importante. Quando eles começam a fazer essas conexões, eles começam a entender que o que o outro faz, o porquê gera aquilo neles. Isso está relacionado com a nossa história pessoal. Aí ele vai se autoliderando, ele vai fazendo o que eu chamo de você subir no mezanino mediante uma situação de estresse. Eu vou sentir um nó na garganta, vou sentir a dor na cabeça, vou sentir um aperto no peito, mas como se eu subisse no mezanino, olho de cima, senti tudo isso e escolho o comportamento. Eu não tenho autocontrole emocional, nós temos autocontrole do comportamento. Você vai escolher um novo comportamento, mesmo sentindo tudo aquilo. Aí você desenvolveu essa capacidade de autoliderar isso. Você comentou uma coisa que é música para os meus ouvidos, a questão do journaling, né? Inclusive, num dos episódios, quando eu fui entrevistado, eu também comentei sobre isso, porque isso me acompanha desde a infância. Comecei escrevendo ideias, depois foi sonhos, depois realmente foi sentimentos, depois foi a questão de meditação. E é engraçado, porque eu tive a honra de conversar e até depois virou amigo do Regis McKenna, né? Regis McKenna foi guru do Steve Jobs durante muito tempo. E ele falava, ele viu escrevendo, ele falou, eu também escrevo. Eu perguntei para ele, né? Por que você escreve? Ele falou, eu escrevo porque eu acredito muito em conexões. E muitas coisas que você escreve, depois você vai conectando os pontos, né? E ele falava que o Steve Jobs também fazia muito isso. Então você falou que você aplica isso no seu dia a dia, né? No coaching, exatamente. Isso. Como é que funciona o processo para você? Porque assim, cada um tem um pouco o seu jeito, mas o que você gostaria de passar da importância do journaling para as pessoas? Tem coisas muito importantes aí. Eu achando que isso era um negócio recente, eu falo de 8, 7 anos para cá, o americano gosta muito disso, mas conversando com um amigo meu que é lá, o seu Ernesto Abercrombie. O seu Ernesto, ele está com 77 anos de idade, se não me engano. Ele foi um dos fundadores da TOTUS, né, pela Microsiga, um dos grandes milionários aí do Brasil como empresário, e ele tem um nível de energia absurda. Ele participou dos meus treinamentos, né? Ele fala assim para mim, PA, o dia que eu morrer, eu quero morrer à tarde, porque de manhã eu trabalhei. Esse é o lema dele. Ele é muito inteligente. E aí, ele falou assim, quando eu ensinei o journal, ele falou assim, PA, eu faço isso há 30 anos. Eu falei, tá aí, por isso que tá com todo esse sucesso, né? Eu faço isso há 30 anos, e tem hora que eu escrevo assim, eu tô puto com esse meu liderado, que não sei o que, ele escreve desse jeito, e quando ele olha no final, eu falo, nossa, eu tenho que estar puta comigo, que ridículo, por que eu vou sentir isso em função disso aqui? O que eu estou deixando de fazer, ou o que eu estou fazendo para, de repente, ter gerado esse resultado? Então, um exercício profundo de autorreflexão, que você tira você, de certa forma, você diminui a intensidade da emoção
você se posiciona numa postura de olhar no mezanino, você identifica as crenças que estão por detrás nos trechos. Se eu fizer uma análise no texto que está corrido, fica muito fácil. Por quê? No meu processo de coaching hoje, ele é muito específico. Eu trabalho com a plataforma lá do Goleman, então os meus clientes têm que diariamente fazer journaling para mim. Diariamente. É um negócio profundo. Eu falo que é profundo, tanto é que eu pego 3 CEOs por ano apenas, porque eu tenho que fazer um trabalho diário com eles. Aí tá lá um diário das emoções. Aí eu analiso a escrita. Aí do que está escrito eu vejo necessidade emocional, eu vejo crença, se o mindset está ali, o gatilho emocional, e em cima disso eu provoco embaixo. E a gente continua uma conversa. Isso todos os dias. E a gente tem um encontro praticamente ao vivo a cada um mês, num mês que já muita coisa evoluiu. Então, assim, primeiro, você identifica o mindset que está por detrás, necessidades emocionais, valores, e você vai desenvolvendo essa resiliência, porque você começa a entender onde que eu vou investir a minha energia, aqui ou ali. Sem falar que você se escuta e automaticamente começa a ter outros insights e ideias, né? É impressionante isso. E uma dica para todos vocês aí, inclusive, eu uso muito de um amigo meu o aplicativo Singulo, com C, do doutor psiquiatra Diogo Lara. Aliás, eu estava agora numa reunião com uma empresa que eu estou desenvolvendo lá 60 executivos, 2 grupos online, e eles usam diariamente o Singulo, que faz parte do meu projeto. Eu coloco num grupo do Telegram para a gente compartilhar ali os insights. O Singulo faz processamento de memória, meditação e diário das emoções. Que bacana. Não, foi um dos mais premiados no Google no ano passado, Singulo com C. É fantástico, eu estou impressionado. Vou entrar aqui para chegar. Você vai curtir demais. Legal, Paulo. E assim, a gente está falando bastante sobre autoconhecimento, né, ou sobre consciência de uma maneira geral, mas em relação ao corpo, né, muitas vezes a gente acaba negligenciando esse aspecto e tem um impacto enorme na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Como você também costuma balancear o cuidado com o corpo? Olha, você tocou num dos pontos mais importantes que eu acredito, tá? Que legal sua pergunta, viu? Eu, em 2008, quando eu tive minha falência, aquilo tudo, eu falei para vocês, né? Eu engordei mais de 23 quilos, isso afetou minha vida pessoal, aí tive uma separação, assim, sabe? Você vai pro fundo do poço, assim, em todos os aspectos. As áreas da vida dão aquela desbalanceada de uma maneira geral. E eu comecei a descobrir que, bom, eu tenho que cuidar do físico, né? E comecei a cuidar do físico. Rapaz, eu virei quase praticamente um atleta. E aí eu conheci o conceito do full engagement, do envolvimento total. Na época era do Tony Schwartz e Jim Lawyer. Aí eu falei, eu tenho que conhecer esses caras. Aí eu comecei a melhorar profissionalmente, tive a oportunidade, fui para Orlando e me tornei um dos coaches deles, do HPI, Human Performance Institute, conceito do atleta corporativo, que através deles tem as 4 dimensões de energia. Hoje eu tenho 5, né? Mas assim, é física, mental, emocional e espiritual. Fisicamente energizado, mentalmente focado, emocionalmente conectado e espiritualmente alinhado. Nesses conceitos, para trabalhar a gestão da energia e a expansão da energia. Mudou a minha vida, de verdade. Eu fiz maratona, correndo 63 quilômetros, todos os dias eu treino, faço yoga e 5 vezes por semana eu surfo. Antes de estar aqui com vocês, né, resolvendo um monte de coisa, mas lá pelas 7h30 da manhã eu estava surfando, numa conexão que vem flow junto, contato com a natureza e movimento. Porque quando você fala de emoção, é energia em movimento. Quando se dá esse movimento, você está preparando o quê? O templo. Porque a energia física, ela trabalha praticamente o tanque de combustível, ela trabalha a quantidade de energia. Se você tem uma quantidade de energia suficiente, o corpo ele serve como canal e filtro para o que eu chamo de combustível da escolha. Porque se você está cansado, esgotado mentalmente, fisicamente destruído, sem disposição alguma, o que vem para você, pingo, vira letra. Então, o seu combustível da escolha é um estado interno muito ruim. E aí a gente começa a dar significado em tudo que acontece pra gente. Mas se o seu combustível de escolha, você está lá, energizado, você liberou endorfina, serotonina,
todos os hormônios através da atividade física, você está num estado de preparação mental e física para superar qualquer desafio. Aí, o seu combustível de escolha emocional é muito positivo. Aí a gente entra no quê? Começa a dar significado para as coisas de acordo com aquele nosso estado interno. Então, para mim, potencializando mesmo essa resposta, a parte física é uma das mais importantes para a gente ter produtividade, performance. Por isso que todos os executivos, empresários, bem-sucedidos, quando fala de produtividade, a primeira coisa que vai trabalhar é o corpo e mente. Está tudo conectado. Eu acredito muito nisso também, Pia. A questão de corpo e mente sempre andando juntos, né? Inclusive, eu brincava que é o projeto grego, né? Os gregos acreditavam muito nisso, né? A questão do corpo e da mente andando juntos. E aí eu tenho uma pergunta, porque a gente está falando muito na questão para executar isso, a pessoa precisa ter consciência, né? Sim. E você fala muito da questão dos 7 níveis de consciência. Você pode falar um pouco para a gente a respeito disso? Falo sim. Na realidade, para executar isso, a pessoa, a primeira coisa, tem que estar sensibilizada, né? E a sensibilização, ela pode vir por dor ou prazer. O nosso cérebro é um teflon para as coisas boas e é um velcro para as más experiências. Então, assim, normalmente as pessoas são movidas pela dor. Perdeu o emprego, perdeu a oportunidade, perdeu a empresa, perdeu dinheiro, fala, nossa, agora tem que mudar. É uma forma também, mas dor e prazer. E aí, a partir do momento que está sensibilizado, foco em algo específico, pratica e ter relações de desenvolvimento. Por exemplo, uma relação de desenvolvimento junto a vocês aqui, ó. Relação de desenvolvimento junto com essa ideia maravilhosa do Polaris Podcast, que é uma forma de desenvolvimento. Então, é uma relação de desenvolvimento. Bom, mas para o cara chegar até aqui, ele tem que estar sensibilizado. E uma forma de sensibilizar é isso que você perguntou dos 7 níveis de consciência, que é uma evolução do conceito do Maslow, aquele psicólogo que trabalhava a teoria das motivações, que trabalhava num ponto as necessidades e os desejos de crescimento. E o Richard Barrett, um inglês engenheiro, olhou para isso, olhou para Ken Wilber, teoria U, chakras, e usou 7 níveis de consciência, expandindo essas necessidades humanas e os desejos de crescimento para 7 níveis, onde cada nível de consciência a gente consegue avaliar a partir dos nossos valores. Existe até um assessment, uma avaliação, onde você escolhe 80, dentre 80, 100 valores, 10. E aí tem uma distribuição de cada valor no nível de consciência. Porque, como eu falei para vocês, necessidades emocionais se tornaram valores. E esses valores a gente consegue entender, estou no nível 1. Nível 1 é um pouco do que eu falei já para vocês, estágio de sobrevivência. E para cada nível tem um conjunto de comportamentos. Nível 2 é o relacionamento, né? Nível 3, a autoestima. E esses 3 primeiros níveis de consciência são todos focados no nosso ego, nas nossas necessidades emocionais. Quando a gente entende esses níveis de consciência e os estilos comportamentais, a gente tem condições de se libertar desses medos e vai para o nível 4, que é a transformação. O nível 4 é o pensamento startup. O nível 4 é inquietude. O nível 4 é crescimento pessoal. A partir do nível 4, a gente vem para o nível 5, que é coesão interna. Ou seja, em inglês é o self-expression, é o eu ideal, é a expressão do eu verdadeiro. Aí, a partir do nível 5, que o nível 5 é o grande porquê, é o propósito de vida. Nível 6 é fazer a diferença, colocar o seu propósito em ação, ou seja, o seu trabalho se torna seu propósito, que é fazer a diferença. E o nível 7 é o servir. Uma visão de longo prazo, uma visão de mundo. O que vai acontecer nos próximos 20 anos se a gente não prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo agora com o mundo, por exemplo. É um pensamento de longo prazo. Valores como sabedoria e humildade fazem parte do nível 7. Então a gente tem condições hoje de fazer avaliação de valores pessoais e valores organizacionais. Com isso, com esses 7 níveis de consciência, a gente não só desenvolve o indivíduo, equipes e também grandes empresas no aspecto cultural. É uma ferramenta que eu uso hoje para desenvolver cultura organizacional. Muito, muito legal, Pia. A gente costuma fazer uma brincadeira com os nossos entrevistados, que se chama Icebreaker, né? É um jogo de cartas, onde a gente tira uma carta com uma pergunta para o entrevistado. Podemos fazer uma para você? Bora lá, vamos embora.
Vamos lá, deixa eu sortear aqui. A pergunta é o seguinte: qual é a regra da sua vida pessoal que você, na verdade, leva na sua vida que você não gosta de quebrar de jeito nenhum? A gente já falou bastante sobre isso. Um dia que eu fico sem treinar e meditar, eu fico irritado, eu me incomodo, eu não gosto de quebrar. E quando eu viajei esse final de semana, o corpo não tira férias. Eu escolho um hotel pela academia, pela estrutura, para poder manter meu corpo ativo. Essa é uma regra básica. Isso é muito, muito, muito legal. Eu também sigo exatamente isso. Eu gosto de treinar, costumo treinar todo dia de manhã. É uma coisa que parece que é o choque de energia que você precisa. E você entra realmente no estado de flow, como você bem colocou, e rende muito mais. É impressionante. Não, e pode mudar o estímulo, não tem problema. Também não fico assim, agora tem que... Não, é corrida, vou correr, vou por uma área, natureza, tem que ter isso aí. Isso aí para mim, independente. Viagem é para ficar parado. Não. Eu e minha esposa, a gente tem a mesma vibe, então a gente faz a mesma coisa nesse aspecto e tudo melhora, tudo. E o mais impressionante é como tudo está conectado, né? Que é aquela questão do poder dos hábitos lá, né? Você começa com esse e vira um leque de mudanças na sua vida, né? Como tudo é conectado. Rodrigo, e tem as desculpas, né? Então isso me possibilita ficar mais focado para fazer outras coisas. Por exemplo, entre o banho e fazer barba, que praticamente fazer barba eu faço quase todos os dias, eu tenho um intervalo ali de 20 minutos que eu ponho até uma caixinha de som no banheiro e eu escuto todos os dias ou podcast ou audiobook, todos os dias. Que bacana. Calcula 20 minutos por dia. Um momento que eu poderia estar lá. Não, é gostoso, eu gosto e é extremamente produtivo. É uma forma de você estar focado para aprender algo novo, entendeu? Isso é muito a questão do growth mindset que a gente falou, né? Aproveitar cada momento da sua vida com realmente o valor, né? O que é valor para você, né? E você está agregando valor para sua vida. Muito legal, Paulo. A gente está chegando no nosso tempo aqui e outra tradição aqui dos nossos episódios também é a gente pedir uma recomendação para os nossos convidados de livro e filme. Então, se você puder recomendar para a gente livro e filme, pode ser sobre o assunto que a gente está falando, pode ser simplesmente livro ou filme que te impactou positivamente por algum motivo, ou pode ser algum guilty pleasure também, puramente entretenimento que você goste e que acha que vale a pena. Olha, eu vou ter vários livros aqui. Vou pegar esse daqui. Um livro aqui, espera um pouquinho só. Esses dois aqui, ó. Peguei 3 livros aqui. 3 livros aqui. Lógico, Atitude que te Move, o meu livro. Depois o Dance com os meus medos, com os seus medos, o meu livro. Mas eu gosto muito desse aqui, ó. Já que a gente falou de consciência, O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Ok? Mesmo autor do livro O Poder do Agora. Eu acho que são 2 livros, assim, tem que ser de cabeceira de um monte de gente, principalmente para esse momento atual. Quando se fala de performance, até pensando como empreendedor, empresário, eu gosto muito desse Princípios do Rei Dalio. Tá? Princípios do Rei Dalio, é mais um outro livro. E quem quer falar de liderança, uma coisa bem mais profunda, A Escola dos Deuses. A Escola dos Deuses, eu penso que é um livro ímpar aí para a gente olhar para tudo isso. Filmes, tem vários filmes assim, desde Invictus até os mais simples. Eu gosto muito, por incrível que pareça, assim, algumas pessoas até brincam comigo, eu sou fanático em Marvel, né? Eu faço muitas analogias dos personagens, do aspecto psicológico. Então minha esposa fala, nossa, você consegue fazer analogia de todos eles? Eu falei, pois é, mas é uma ficção, tá tudo bem. E uma outra coisa que a minha esposa, eu tinha parado com Netflix, tudo, lendo muito, criando muitas coisas, mas eu dei uma relaxada um pouco agora no aspecto positivo, né? Então, eventualmente, eu e minha esposa, a gente assiste algumas coisas. E ela me trouxe uma série para assistir. Gente, é simples demais a série, tá? Mas eu te direi vários aprendizados dali, que é o Emily em Paris. Assim, um pouquinho água com açúcar, talvez, uma série bonitinha, mas eu vi cultura, mundo corporativo,
o sofrimento que algumas pessoas têm quando sai do seu habitat, vai para um ambiente que tem uma certa forma totalmente tóxico, mas as pessoas são tóxicas muito pelo medo do novo, medo da outra pessoa ser melhor. Então você consegue entender um jogo político e que a gente vê em todas as empresas. Então, dependendo do ponto de vista, do estado que a pessoa quer, são filmes e livros aqui que vale super a pena, viu? É isso. Excelente, PA. Legal. Chegando ao fim, só temos que agradecer essa aula que você deu, essa troca de conhecimento que teve aqui. Tenho certeza que vai ajudar muito os nossos ouvintes. E só gratidão, realmente, por você ter dedicado todo esse tempo com a gente nessa conversa tão gostosa. E eu que agradeço vocês, parabéns pela ideia, parabéns pela produção e pelo que vocês estão fazendo aí, que faz realmente a diferença. Já deu para perceber pela nossa fala aí o que vocês aplicam, o que vocês estão provocando nos seus entrevistados, isso é ótimo, muito legal. Sucesso para vocês aí, viu? Obrigado, Paulo.